A abertura essa noite aí, antes do louvor, com a passagem de 1 Timóteo, capítulo 2, né? Até pedi que o diácono Amado Júnior abrisse e lesse, eu estava no violão, e os irmãos puderam ouvir a passagem que declara que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento da verdade significa conhecer toda a verdade, amém ou amém? A plenitude da verdade. Glórias a Deus por isso. Então Deus deseja que nós o conheçamos, Ele é a verdade, amém? Conhecemos a Jesus, o seu Filho, como disse esse louvor, né? Não conhecer a Jesus, ter experiências com Jesus é maravilhoso, é tremendo. E baseando nessa abertura que Deus nos deu aí, até fizemos um louvor que declara que conhecer Jesus foi a melhor coisa que eu fiz. Você louvou, declarou isso, baseando na abertura que diz também lá: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer. Deus deseja que o homem conheça Ele, para que seja salvo, amém, amém? Diga: só o Senhor é Deus, só através de Jesus é que as almas são salvas. Diga amém? E Jesus é quem em nosso meio? A palavra, o verbo, que um dia se fez carne, mas voltou, né? A carne dele padeceu numa cruz por causa dos nossos pecados, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia para que visse a glória de Deus na vida do Filho, né? E aí ele ascendeu aos céus e nós aqui na terra pudemos contemplar. Quando eu falo pudemos, nós, o ser humano, os que estavam ali naquele momento da ascensão de Jesus, puderam contemplar com os olhos a ascensão de Jesus. Foi lindo. Eu creio que aquele momento foi muito lindo. Eles ficaram ali pasmos, né? E chegaram-se uns anjos e falaram: vocês estão olhando a quem? Né? É esse mesmo que vocês viram subir, é o mesmo que um dia desceu para fazer a obra do Pai, né? Então nós temos que estar aguardando o dia que nós vamos nos encontrar com Ele, amém ou amém? Então, na verdade, os anjos estavam dizendo: vocês têm que seguir à frente. O que Ele mandou vocês fazerem? Qual foi a ordem que Ele deu ao discípulo? O discípulo sabe, né? Ide, que foi, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e o que não crê será condenado, amém? Que bom que você é conhecedor da palavra e reconhece que você se chamado por discípulo, para aquele que segue Jesus. E cristão não é religião, é discipulado. O cristão é um discípulo, está sendo formado para trabalhar a obra de Jesus, amém? Amém? Quantos aqui são cristãos? Então olha para o teu irmão cristão do lado e diga: eis aí um discípulo de Jesus, amém? Se você apontou para ele, te apontou também. Então somos um discípulo, somos discípulos de Jesus Cristo, amém? Esse é o discípulo do século XXI, somos cristãos, somos nós, né? Então, baseado naquela afirmação de que Deus deseja que nós conheçamos a Ele, né? E uma verdade que o Senhor quer que nós nunca nos esqueçamos é que nós não estamos aqui à toa nesse mundo. Há um propósito de nós estarmos aqui, porque o nascimento da carne é aquele nascimento da vontade do Pai que nos gerou, da mãe do Pai que nos gerou aqui na terra. Aquilo foi o nascimento natural da carne. Aquilo é nascido da carne. O que é nascido da carne é carne, disse Jesus, né? Agora, o que é nascido da vontade de Deus é um novo nascimento. Nasceu da água e do Espírito. Diga glórias a Deus. Essa nova criatura, que tudo vai se fazer novo, as velhas coisas são passadas e tudo se faz novo. Essa velha criatura precisa conhecer o seu Criador, e Ele quer ser conhecido, porque quanto mais nós conhecemos a Ele, mais estaremos vivendo o mundo real, que é o mundo espiritual. Essa semana mesmo conversava com uma diaconisa da igreja e dizia, nós falávamos sobre essa convicção, né, que nós temos de que o mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo físico, que é passageiro. O que você vê hoje amanhã não existe mais, mas o espiritual é real, amém ou amém? Ele é eterno, não tem como não existir. Então é por isso que nós falamos que o mundo espiritual é mais real do que esse. Porque até uma vida que você vê hoje, daqui a uns anos você vai descobrir que aquela vida não existe mais, né? Aquela vida se foi. Uma flor que você acha bonito hoje, passa um tempo, você pode passar, já não está mais aquela flor, já murchou, já morreu. Um inseto que voa, poucos dias ou poucas horas já não existe mais. Então tudo nessa vida é passageiro, tudo é vaidade. Agora o mundo espiritual é real, ele é eterno. Então a eternidade tem que ser decidida aqui na terra. Onde eu quero estar na eternidade, amém? Diga: eu quero estar com Deus, amém, Jesus? Para isso conhecereis a verdade, para que a verdade te liberte das coisas que te apegam a um mundo passageiro, que é o físico, amém?
E Deus deseja que nós conheçamos a Ele. Conheçamos a Ele através da palavra, que é Jesus Cristo, a verdade. Amém? E uma das situações que Deus quer que nós pregamos hoje está lá registrada em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ou simplesmente 1 Coríntios, no capítulo de número 12. 1 Coríntios, que é a primeira carta de Paulo ao povo de Coríntios, né? Então o povo de Coríntios eram os coríntios. Então na primeira carta, no capítulo 12, aleluia Jesus, nós vamos descobrir uma grande revelação de Deus a respeito dessa mensagem da noite. A verdade que nós precisamos conhecer é esta: 12 de 1 Coríntios e o capítulo, versículo 27. Todos encontraram? Ora, vós sois o corpo de Cristo, diga glórias a Deus, e individualmente membros desse corpo, diga amém. Aí está a palavra revelada. Somos membros do corpo de Cristo. Nós vamos descobrir muitas coisas através dessa mensagem, mas eu quero orar com você, igreja, com você que está na internet, ouvindo, a respeito dessa mensagem, para que o Espírito Santo testifique no coração de todos os ouvintes a palavra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos lendo a porção da Tua palavra que revela que verdadeiramente nós somos membros de um corpo, e sabemos que esse corpo é o corpo de Cristo. Esta é a verdadeira igreja de Jesus, o corpo de Cristo na terra. E cada corpo, assim como o corpo humano, há vários membros. Nós também somos, não sabemos que membros ainda somos, mas sabemos que fazemos parte do corpo de Cristo. Eis-nos aqui, Senhor, para crescer. Assim como um corpo precisa crescer quando nasce e começa a pegar forma de uma criança dentro do útero da mãe, até que venha ao mundo e precisa desenvolver para um dia estar em pé, para um dia ter uma vida própria, atividade nesse mundo dos homens, assim também no mundo espiritual é o cristão, Senhor, que é um membro do Teu corpo que está em pleno crescimento, em desenvolvimento. E eu creio, Senhor, que nesta noite, em o nome de Jesus, mais uma vez, Teu Espírito falará aos que ouvem e testificará a mensagem, para que seja edificada a fé de cada um em o nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja. Deixa eu só ligar o meu arzinho aqui, está um pouquinho. Aqui em cima tem fogo puro. Glórias a Deus. Então aí está, irmãos. Você crê agora pelas Escrituras que nós somos todos membros do corpo de Cristo? Foi a palavra que disse? Olha aí, né? Somos membros do corpo, desse corpo. Assim então, amados, Deus deseja que nós conheçamos esta verdade, que cristãos que somos nós, estamos ligados a um só corpo. Amém? E assim como no corpo humano existem vários membros, vários órgãos, e cada um tem uma finalidade, assim também é o corpo de Cristo, a sua igreja. Então nós vamos meditar agora um pouquinho mais, na mesma passagem que você estava aí, lendo só o versículo 27, né? Nós vamos ler junto o versículo 12 ao 27 agora. Vamos ler um pouquinho. Não faz mal nenhum, muito pelo contrário, é um alimento para nossas almas. Todos encontraram? Versículo 12, 1 Coríntios 12, versículo 12 a seguir. Amém? Prestem bem atenção. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Diga glórias a Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não olho, não sou do corpo, nem por isso deixa ele de ser. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro,
onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Diga glórias a Deus. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Diga glórias a Deus. Dentro dessa visão, amados, dentro desta visão, nós entendemos que somos vários membros ligados a um só corpo. Amém, amém? Então você vê aqui 100 pessoas aproximadamente, cada uma na sua individualidade, mas todos ligados ao mesmo corpo de Cristo. Amém? É muito importante nós entendermos isso, identificarmos qual é a nossa função dentro do corpo de Cristo. Isso é muito importante. Eu até peço que você vá no capítulo, no versículo 31 do mesmo capítulo que você está, pois esse versículo vai nos dar uma visão um pouco mais clara, que nós não devemos nos preocupar tanto com essa função, em descobrir essa função. Devemos ter zelo ao descobri-la. E o zelo é como eu crescer, como eu vou crescer sabendo agora qual é a minha parte. Vá até onde Deus se revelou, igreja. Vou ler já o versículo 31. Só quero que você entenda o seguinte: se até agora você não sabe o que você está fazendo no corpo de Cristo, ou seja, se tornando um cristão, um discípulo, até onde você sabe o que você é? Eu só sei que eu sou apenas um membro e chefe de uma família. Está aí o seu ministério revelado por enquanto. Amém ou amém? Se você então é uma esposa, se não entendeu ainda qual é a sua parte no corpo, cuidar do seu esposo, da sua casa. Por que não? Amém ou amém? Se você é um esposo, qual é a parte minha no corpo de Cristo? Por enquanto, qual você sabe que é? O que você se identifica na terra? Como o quê? Eu me identifico como um ser humano, filho do José, da Maria. Então cuide bem do seu pai, da tua mãe. Aliás, a palavra diz para você honrar eles, para que você tenha mais vida na terra. Amém ou amém? Então eu quero dizer que a visão não precisa ser aquela visão extremista. Tem que descobrir o que eu tenho que fazer na igreja. Calma, calma. A igreja é outra conversa. Nós estamos falando que individualmente o que eu devo fazer como corpo de Cristo. Amém ou amém? Agora, se eu não descobrir ainda porque Deus vai te revelar no passar do tempo e vai te colocar desejo. Acabei de dizer agora, Ele revela que é Ele que coloca desejo nas pessoas de fazer isto ou aquilo na obra dele. Amém ou amém? Então não se preocupe com isso. O importante é você, até onde você reconhece a revelação para a tua vida, você deve fazer o melhor ali. Amém ou não amém? E uma dessas situações é o amor. Então, se está revelado na minha vida que eu sou um esposo, eu tenho que ser o melhor esposo, amar a minha esposa. Se na minha vida foi revelado que eu sou um diácono, eu tenho que ser o melhor diácono. Eu tenho que ser aquele que vai estar disposto a tudo na obra de Deus. Se já foi revelado que eu sou uma serva para fazer tal coisa dentro da obra, aquela tal coisa tem que ser a melhor, tem que me destacar, tem que fazer o melhor de mim, tem que dar o melhor de mim para aquilo. Mas o que é mais importante não é só fazer isso, é em tudo você fazer com amor, porque Deus é amor. Então quando o versículo 31 fala: entretanto procurai com zelo os melhores dons, porque você vai ter os seus dons. Deus dará a revelação de quais são os seus dons. Mas o que é mais importante não é descobrir que dom você tem, é zelar pelos dons. Fazer com que você se desenvolva dentro daquele dom.
quer seja de uma esposa, quer seja de uma mãe, quer seja de um filho. Entende, amados? Vocês não estão compreendendo? Senão as pessoas começam a pegar uma ministração dessa, já quer levar no ponto extremo. Eu quero subir no púlpito pregar, e se eu não fizer perfeito, se não tiver misericórdia. Não atropele as coisas, calma. Deus que te chamou, Ele é perfeitamente suficiente para cumprir tudo o que Ele deseja na tua vida. Fica em paz. Aquele que te chamou, diz as Escrituras, é fiel para também fazer. Diga amém? Amém. Aleluia, Jesus. Então não se preocupe. Você deve se preocupar, é zelar pelo que Ele já te revelou, o que você está fazendo. Quando eu falo te revelou, é a tua vida, é o que você faz. Amém ou amém? Se Ele te deu um emprego, não amaldiçoe esse emprego. Se não estiver bom, você vai se desenvolver, vai se aperfeiçoar para buscar novas portas que Deus vai te abrir. Amém ou amém? Mas aquele que você recebeu, honre a Ele com zelo. Amém ou amém? Até Deus, porque se você for fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. Você crê? Então tudo é Deus na nossa vida. Então, no nome de Jesus, entenda esse versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí o apóstolo Paulo, essa é a parte A só, a parte B desse versículo, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fala: mas eu passo a vos mostrar, ou seja, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele vai falar justamente do amor. Ele vai falar que o amor é a base de tudo. O que você está fazendo, faça com amor. E Deus, vendo a sua fidelidade, o seu amor, a sua dedicação, Ele vai honrar você com novos dons, novos talentos, vai aperfeiçoar o que você já tem. Diga amém? Amém. Leia a sequência disso tudo. Versículo 1 do capítulo 13. Então existe algo que nós devemos procurar ter mesmo, todos nós, independente de eu identificar que dom que eu tenho. É o amor, o dom do amor. Porque esse dom do amor pode estar em todos, aliás, deve estar em todos que estão trabalhando na obra de Deus. Amém ou amém? Deve estar no pastor, deve estar no diácono, deve estar no missionário, deve estar em todos, no evangelista, deve estar no membro, deve estar em todos, no chefe de família, na esposa, no patrão, no empregado. Amém ou amém? Se você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, não há como, eu sou servo de Deus só na igreja, aqui é fora, não, aqui é comigo, aqui é comigo assim, não, nada disso. Você é servo de Deus aqui e principalmente lá fora. Amém ou amém? Então, no nome de Jesus, aqui está escrito o versículo 1: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine, né? Então é um som que sai, mas não faz nada, não tem vida própria, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Meu Deus, né? Então, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana. Não se ufana é não se vangloriar, né? Não se orgulha, né? Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, né? Não se exaspera, significa não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, com a injustiça, mas se regozija, ou regozija-se com a verdade. Enfim, tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Repita comigo: e nunca acaba. Amém, igreja? Aí você vê, o amor jamais acaba. O versículo A, só o início dele aqui: o amor jamais acaba. Amém, igreja? Então está aí uma grande revelação de Deus. Perceberam que para que se vá bem o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo cresçam e desenvolvam-se, é necessário o quê? Amar. E fazer tudo porque eu já sei que eu devo fazer, amando. Amém ou não amém? Com amor, em nome de Jesus. Bom, nós já temos então a convicção de que somos, como membros de um corpo, e somos membros. No mundo espiritual, Deus nos vê ligado ao corpo de Cristo, e membros ativos, trabalhando para Jesus. Amém ou não amém? É importante que as pessoas que desejam conhecer a Deus, que congregam em determinada igreja, esta ou qualquer outra,
Saibam que tipo de dom que tem como corpo, como membro do corpo de Cristo. É muito importante descobrir, né? Mas assim como existem dons, existem ministérios também. Eu quero, antes de explicar um pouquinho mais sobre isso, vai em Efésios, no capítulo número 4, vamos ler juntos lá um pouquinho, porque existem ministérios também. Se você congrega em algum lugar, nós falamos que o corpo de Cristo somos nós, não é, amados? E a igreja, essa aqui, a placa denominacional, uma denominação, o que é? Eles são igrejas também, mas não igreja no sentido de um corpo humano. E sim, são os ministérios que Deus coloca para os membros do corpo congregarem, estarem reunidos, ali ativos em cada função. Vou dar um exemplo. Meus dedos estão aonde? Onde devem ser os seus dedos? Está ligado aonde? Na mão, né? A mão deve estar ligada em que lugar do corpo? Ao braço. Está percebendo? O braço deve estar ligado ao quê? Ao tronco. Está percebendo, igreja? Não é? E assim por diante. Então, todos os membros têm que estar ligados a um órgão maior. Então, eu congrego, eu estou ligado a um órgão de Deus, que é a igreja. Essa é a igreja que nós conhecemos, física. Amém? Como membro, eu tenho dons. Como igreja, a igreja tem ministérios. Está começando a compreender agora? Para diferenciar as coisas? Igreja tem ministério. Quem tem dom é a igreja, o corpo de Cristo, os membros. Os órgãos têm ministérios. Então nós vamos entender isso. Por isso que eu pedi que você fosse em Efésios. Você já foi e o pastor não foi ainda, mas eu vou. Enquanto eu falava aqui, você já procurou, mas agora eu vou encontrar aqui junto com vocês. Lá no capítulo de número 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Todos encontraram? Amém, Jesus. Vamos ler o versículo 4 a seguir. Todos encontraram, né? Há somente um corpo, amém? Está bem definido, amém ou amém? E um espírito, como fostes também chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A igreja vai entender agora, esta igreja, quando eu falo os membros, vão entender, quem está ouvindo, que nós devemos vigiar no que nós falamos. Você viu há pouco Deus dando um exemplo na sua palavra, que o pé não pode dizer, né? Que não é ligado ao corpo, ou os olhos, porque não vê, né? Ou os olhos, a cabeça dizer que os pés, que ele não está ligado ao corpo, mas está ligado. Só porque o pé não pensa, mas ele equilibra o corpo inteiro. Ele leva junto com as pernas o corpo, para onde o corpo deve ir. Então todos têm uma função. Nós vimos isso. Agora falamos que órgãos são igreja, tem ministérios. E Deus vai nos tocar para nos ensinar um pouquinho mais, porque tudo aqui é ligado, viu, amados? Não há como desligar um do outro, membro e órgãos e membros, amém, amém? Tudo ligado. Mas o membro tem que saber aonde está ligado e por que está ligado ali, amém? Está compreendendo, né, igreja? Então essa passagem que nós lemos agora aqui nos dá um grande ensinamento. E Deus mandou parar aqui, dar uma pausa e explicar sobre as igrejas denominacionais que nós conhecemos. Ele disse ao meu coração: algumas igrejas, filho, fala para o meu povo, tem os ministérios da cura, não é? Isso não quer dizer que as outras não curam, todas curam, porque Deus que trabalha em todo. Acabamos de ver agora, versículo todos: um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Diga glórias a Deus. Então, mas existem algumas igrejas que se caracterizam, se destacam porque receberam de Deus a orientação de se identificarem com um determinado ministério. Existe o ministério da cura, que você olha para aquele ministério, você sabe, aquele ministério tem a unção da cura. Volta a existir. Não é que Deus não cura em outras, Ele cura em todas, porque Ele está em todas. Mas eu preciso entender, conhecer a plenitude do que é Deus. E por que há tanta diversidade de placas? Por que há tantas igrejas? Tá? Hoje você sabendo a verdade para ser liberto da cegueira espiritual, até de ciladas. Por quê? Você vai entender já. O ministério da cura, me dá um exemplo de ministério de cura, que eu bato o olho naquele ministério, sei que ele é da cura. Soares.
Igreja Internacional da Graça. Se eu olho para aquele ministério, eu assisto aqueles cultos, eu sei que vai ter daqui a pouco um trabalho de cura divina. Aleluia. Ele é identificado com aquilo, amém? Deus deu a ele aquele ministério. Então quem olha para aquele ministério não sabe nem colocar uma placa lá, já sabe que ele é um ministério dedicado. Não que ele não tenha outros dons, tem todos os dons, porque Deus que está em tudo e em todos, amém? Mas ele é conhecido por esse ministério da cura. Existem igrejas que têm o ministério da profecia. Você vê o tempo todo pessoas profetizando, falando em mistério. Isso você se identifica muito se você visitar uma igreja pentecostal pura. Não sei se alguém aqui já foi, mas você se identifica fácil em conhecer o que é o ministério da profecia. São, a maioria das vezes, os ministérios pentecostais, onde há um intenso fogo ardendo e profecias o tempo todo. Amém? Glórias a Deus. Mas eles não têm o dom da cura? Tem também. Mas eles se destacam. Se olhar para aquele ministério, você passa na rua, você não escuta a profecia. Cara, eles estão profetizando, glórias a Deus. Amém? Então vamos lá, saiba que parte do corpo você está. Há outras que têm o dom da caridade. Simplesmente é o ministério com o dom da caridade, que contribui com a sociedade, visando o bem-estar da sociedade. Há ministérios assim, amados. Que mistérios são esses? Você pode identificar algum, pastor? Eu posso identificar vários, mas eu vou citar apenas as grandes igrejas. Não vou citar nome, vou dizer que são as grandes igrejas, aquelas tradicionais, chamadas por tradicionais, porque elas têm um volume muito grande de arrecadação e já se comportam como ministério de... Elas se destacam por obras que elas fazem, amém? Está compreendendo, igreja? Mas é um ministério que Deus deu a eles. Existe um outro ministério, um ministério que é muito criticado, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho. Você que é membro, quantos são membros dessa igreja? Diga amém? Amém. Você está no ministério da palavra do conhecimento. Amém, igreja? Deus deu a esse pastor, se você assiste, acompanha-nos, você pode observar que o culto, os cultos são todos eles, na sua maioria, a revelação da palavra. E você tem algum, já ouvi várias vezes, várias frases que dizem assim: pastor, eu não entendi a Bíblia, hoje eu entendo no seu ministério. Não se espante, isso não é raro de ouvir, não. Isso eu ouço com constância e não me exalto em nenhum momento, porque eu sei que é um dom que Deus deu para esse ministério, de esclarecer, e muito bem esclarecido, o que é a palavra de Deus. Amém? Por isso que a gente evita de trazer outros tipos de mensageiros aqui. E Deus está mandando formar pessoas que estão dentro dessa visão. Então Deus está formando ainda pessoas dentro dessa visão, para buscar mesmo o entendimento da palavra, o conhecimento. E Deus vai dar esse dom para os seus seguidores aqui. Amém? Já está dando, já temos pregadores aqui que têm exatamente a mesma unção que Deus deu para esse pastorado aqui. Amém? Então a igreja precisa compreender isso. Você está como membro desta comunidade, no ministério da palavra do conhecimento. Então, não queremos de forma alguma dizer que esse é o lugar ideal, ou estou no lugar certo. Certo se você estiver no órgão certo. Se esse dedo for o dedo do pé, se ele fosse pequenininho, seria o dedo do mindinho, não estaria aqui na mão, estaria ligado ao pé. E é um dedo também. Amém, igreja? A igreja compreende? Então tem que vigiar nos pensamentos, né? Tem que ver se o Espírito de Deus está testificando no teu coração tudo que é pregado. E não critique, é isso que está o problema. Porque eu não posso querer ter um ministério que pertence a outros. Deus deu um dom para esse ministério. Esse é o ministério. Então, eu não posso também deixar que aqueles que Deus está transformando em futuros homens que estarão na frente da obra também, ou aqui em outro lugar Deus abrir, né? São aqueles que estão sendo discipulados, não podem ter a visão de outros ministérios. E esse é o risco de quem vai muito em igreja aqui, ali e colar, e fica querendo trazer ideias e visões de outros ministérios. Fique em paz. Há um líder no teu ministério, há uma direção no teu ministério. Diga amém? Amém. Glórias a Deus. Então tem tudo isso, nós temos que ter vigilância, mano. Se nós entramos em ciladas e nem percebemos ciladas, e temos que vigiar, no nome de Jesus. Quer ver um ministério que é muito criticado? Não tem nenhum receio de falar isso e deixar isso bem gravado na internet. Não tem receio. Ministério do Edir Macedo, como é criticado, e como tem gente que cai em laços diabólicos por criticarem aquele ministério. Ele tem um dom de declarar prosperidade, amados. Se eu olho para aquele ministério, qual coisa que vem na tua cabeça? A primeira coisa que vem, eu já sei o que você vai falar. Se eu pergunto o que você pensa a respeito da Universal,
já vai vir na tua cabeça alguma coisa, nesse exatamente o que é que Deus quer que ela seja vista. Um ministério que prega sobre a prosperidade, mas Deus quer que ele seja assim. Diga amém? Aí que tem que vigiar, porque o Deus acabou de te revelar. Ou eu estou em tudo e estou em todos. Eu que ajo em tudo e ajo em todos. A igreja está começando a compreender agora? Então eu vou correr para lá que é prosperidade. Calma. Alguém já fala, vou correr para lá que eu vou escrever uma palavra. Calma. Veja que menos que eu estou pregando em espírito para a igreja entender. Você tem que descobrir que se você ficar nesse corre para lá, corre para cá, o inimigo vai descobrir que você é igual uma palha seca. Bate um ventinho, você corre. E você acaba não se desenvolvendo no órgão que é para você estar. Você está compreendendo? Amém, igreja? Eu creio que a igreja aqui é bem madura para saber diferenciar que isso aqui é uma pregação muito clara sobre você ter convicção onde estão os seus pés. Amém, igreja? Não fazemos nenhuma questão, não convidamos ninguém, não fazemos nenhuma divulgação na mídia. Todos que estão aqui, tudo que aconteceu nesse ministério, tudo provém de Deus, até a sua vinda aqui. Amém, igreja? Continuamos então a visão que Deus mandou que eu passasse para a igreja. Quando eu disse que o ministério do Edir é muito perseguido, e é mesmo, porque as pessoas falam do que não sabem. Nunca se esqueçam, gente. Crucificaram o Filho de Deus com injúrias e defamações. Blasfemaram contra o Filho de Deus. Eu não estou aqui, não tem nenhuma carta de procuração para defender nem esse nem aquele ministério. Mas eu digo que dá muita gente caindo em ciladas, em armadilhas, porque abre a boca para falar do que não sabe. Vigia suas palavras, porque Deus está em tudo e está em todos. Diga amém? A igreja compreendeu esse mistério. E tudo isso que eu estou pregando, amados, é bíblico, viu? Vamos em Romanos capítulo 12, porque isso aqui não é um culto de libertação. Amém ou amém? Sabia que tem gente que pode estar com a vida enrolada aí, porque abre a boca para falar o que não sabe? Deve ter criticado. Imagina, amados, tocando no ungido de Deus. Mas aquele ungido está errado. Eu sei que está errado. Você tem prova disso? Se você tem prova, presente. Senão você vai ter que estar diante do juiz e vai dizer o que para ele? Você falou porque ouviu falar? Crucificaram Jesus. Amém, igreja? A igreja tem que aprender a crescer, se tornar uma igreja que realmente está crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Pastor, aqui o senhor é muito curou para defender os ministérios. Eu não estou defendendo o Evangelho, amados. O Evangelho. O Evangelho é este. Nós temos que vigiar isso aqui é o Evangelho. Agora, se alguém estiver fazendo alguma coisa, não se preocupa. O mesmo Evangelho que está mandando você vigiar, também diz para ele vigiar. Se ele não estiver vigiando, ele vai estar diante de Deus, seja lá quem for, um dia. Porque um dia todos estarão perante ao seu Criador, ao grande juiz. E nada escapou dos olhos dele. Tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Vamos em nome de Jesus. Tem uma passagem que fala isso, mas depois eu chego a Romanos lá e falo. Aliás, aproveita que você está em Romanos 12, lá no 14, que o Espírito Santo me parou a página no 14. E aí então ele vem mostrar para a gente exatamente a convicção disso. Ele fala assim, versículo 1: acolhei ao que é débil. Débil aqui não é nem uma palavra feia, viu, amado? Significa fraco. Acolhei aquele que é mais fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Pois um crê, versículo 2, que tudo pode comer, mas o que é mais fraco come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas um servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Diga amém, igreja? Aí vai seguindo aqui agora. Um faz diferença, versículo 5, entre dia e dia. Ou seja, esse dia pode, esse dia não pode, calma. Se aquele, aí a Bíblia fala, outros julga igual todos os dias. Cada um tenha bem definida a opinião em sua própria mente. Amém, amém? Aí entra naquilo que nós falamos há pouco. Você que já tem revelado para você o que você deve ter a convicção, fique na convicção. Se essa manhã Deus mudar essa tua ideia, é porque naquele momento não era tempo de você conhecer
Eu vivi 5 anos achando que todo mundo, mulher que usasse calça, era endemoniada. Isso, quando eu passava numa igreja tradicional, eu via que as mulheres cantavam, Senhor, liberta essa vida. E coitada, minhas irmãs, né? Quantas vezes fiz isso, né? E aí eu falo hoje, Deus mudou o meu ministério. Então agora todos os pastores que fazem relato errado, não. A Bíblia fala para ele, até onde Deus revelou a ele, que ele fique. Amém, igreja? Glórias a Deus. Eu congregava no ministério que não permitia, de forma alguma, que as mulheres usassem calça. A Salete tinha um cabelo que vinha até, quem conheceu no passado, no começo aí, ela vinha até quase na canela dela, o cabelo era bem compridão. Então também ela tinha uso e costume. Aí convenci ela depois de cortar o cabelo. Ela achou que a alma dela estava condenada. Mas eu falei assim, eu não vou falar isso para ela, né? O Senhor mudou o ministério, mandou até abrir um ministério. Então, que o Senhor toque no coração dela e transforme ela como o Senhor está transformando. Ele me levou para Goiânia e me deixou dentro do congresso lá. Eu fiquei 3 dias no meio de um monte de pastor tradicional, achando que eram todos eles endemoniados. Eram 350. Eu achava que os 349 eram endemoniados. Porque eu fui levado lá por engano. Eu pensei que era um ministério de pastor pentecostal. Paguei para ir, fiquei 3 dias fechado num hotel fechado no hotel, fechado para aquele congresso de pastores, e eram todos pastores tradicionais. Não tinha um pentecostal, aliás, tinha um. Eu. E aí você imagina como é que eu me senti, um peixe fora do aquário, né? Já contei esse testemunho aqui. Mas Deus ali mudou meu ministério. Então quer dizer que não é que eu estava errado. Até onde Ele me revelou, eu cresci aonde eu precisava crescer naqueles 5 anos de ministério, aonde tinha um uso e costume. Depois Ele falou, agora eu vou expandir a tua visão para outra causa. Então eu não julgo. Eu tenho amizade com todos os meus amados pentecostais até hoje. Já fui em várias igrejas. Só que quando eu vou lá, eu vou exatamente como pentecostal. Eu me comporto como tal. E a pastora também, ela vai, quando ia comigo, no itinerante, ou vai até hoje, quando a gente é convidado para ir no ministério pregar, nós vamos e nos comportamos exatamente como sabemos que devemos nos comportar. Amém ou amém? Então, para a glória de Deus. Então, tudo isso que nós estamos falando é bíblico. Você viu aí que tudo pertence ao Senhor, não devemos ficar julgando nem criticando a nada. O amor é a base de tudo. Falamos no início sobre a sua função. Você até onde você sabe que você está ligado ao corpo de Cristo e o motivo pelo qual você está cristão, fique e faça tudo com muito amor. Não querer se apressar e ser o que você não é. Esse meu dedo aqui tem um limite. Essa mão, ela carrega até um peso X, por causa dos braços. Se eu tentar colocar um peso maior, o volume maior que a mão pode pegar, não vou conseguir. Eu vou causar um dano, talvez até irreparável, para outros órgãos, para os tendões, para os músculos. Amém ou amém? Para o corpo, porque o corpo vai ficar doente por causa de uma atitude errada minha. Vai você pegar uma geladeira sozinho aí, vai arrebentar com a tua coluna. E afetou a tua coluna, vai afetar todo o corpo. Está compreendendo, igreja? Então todos nós temos que entender. Primeiro falamos de nós como corpo, membros de Cristo. Só que Deus está fazendo você ter uma visão maior ainda. Você não é só membro de um corpo, você é um membro ligado a um órgão que está no corpo. Amém, igreja? E tem uma função. E aí Deus explicou o que é o órgão que você está, que é a igreja, que elas também têm uma função. Cada uma tem uma função. E chegamos aí, citamos várias denominações. E agora eu quero saber, pastor, biblicamente, porque o senhor mandou abrir o Romanos 12. Porque ele praticamente fecha toda essa mensagem, dando a você a convicção dela. Em nome de Jesus. Abre o capítulo 12 de Romanos, e vamos no versículo 3 a seguir. Aleluia. Todos encontraram? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Para um pouquinho aqui, ó. Deus me revelava, eu te revelo a confirmação da palavra, até antes de você subir no púlpito. E aconteceu uma coisa misteriosa aqui, antes de começar o culto, e alguém que sabe quem é, disse, por que Deus não faz comigo, pastor? O que está fazendo com o senhor? Eu falei, pera, calma, que a palavra vai falar sobre isso hoje. Porque é mistério. Por que Ele dá os dons a um, outros não? Amém, amém? Está aí então a sua pergunta, minha amada irmã que fez para mim a pergunta, a resposta de Deus aí, tá bom?
Então veja que Deus acabou, através de você, bênção de Deus, usando você, irmã, para me confirmar a palavra que Ele falou. Antes de você subir no púlpito, eu te confirmo a palavra com todas as letras. E essa pessoa fez a seguinte pergunta: por que esse dom não veio para mim? Então está aí, ó. Então vamos lá de novo? Versículo 5 diz: assim como também nós, conquanto muitos somos em um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Mas é o 4 que fica mais claro isso, né? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Agora o 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, dedique-se no fazê-lo, né? Aperfeiçoe-se. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Então, aí está a revelação da palavra, que nos garante isso. A conclusão disso tudo é: ora, o Deus vivo, que tem na terra um corpo ativo, que são os cristãos, precisam que esse cristão entenda que ministério você está, que órgão você está ligado. Por isso Deus queria que hoje você entendesse que ministério você pertence. Amém ou amém? É muito importante você entender isso. Caso contrário, você vai cair em ciladas espirituais, se é que já não está. Mas é por isso que você está no culto de libertação. É por isso que Deus está trazendo a mensagem. Muitos já podem estar em ciladas, envolveram em ciladas, em armadilhas, em laços, sem perceber, por causa da boca que falou, induzida pelo sentimento carnal, pelo incompreensível. Mas hoje Deus, para a glória do nome de Jesus, Ele revela a você esse ministério, para que você possa sair daqui convicto que o corpo de Cristo tem vários órgãos, que são as igrejas terrenas, físicas, placas, denominações, mas há vários membros que são vocês. Somos nós, cada um ligado a um órgão. Diga amém? Então, veja que a palavra nos ensinou esta noite. Lá no início, o tema dessa noite, Deus revela para mim, falar para todos, que fique registrado, que é, repita comigo: estamos todos num só corpo, ou em um só corpo, tá? A pronúncia correta: estamos todos em um só corpo. Diga amém? Amém. Vai em 1 Coríntios de novo, 1 Coríntios, só para nós finalizarmos. Eu vou pedir que a igreja atente-se para esse fechamento, porque a partir de hoje, com certeza, você vai vigiar muito mais os pensamentos, né? Nós lemos o capítulo 12, há pouco, do versículo 12, lemos até o versículo 20 e pouquinho, né? 27, né? Agora vamos voltar do 24 a seguir, tá bom? Capítulo 12, versículo 24 a seguir. Então o resumo de tudo isso é: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. Amém? Versículo 27 diz: ora, vós sois do corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Aí vem o versículo 28, confirmando toda a mensagem. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente como apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Agora a pergunta que o Espírito Santo faz: porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Todos por acaso têm dom de cura? Falem todos outras línguas? Interpretam-nas todos? São as perguntas que ele está fazendo.
Aí então ele fecha. Procurai então, ou entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E ele passou a mostrar qual o caminho para se chegar ao melhor dom. E o melhor dom é amor. Diga, porque Deus é amor. Amém? Olha para o teu irmão do lado, com aquele dedinho abençoado, e revela para ele assim, fala assim: é o primeiro mandamento de Deus, amar a Ele primeiro, sobre todas as coisas, depois ao nosso semelhante, como nós amamos a nós mesmos. Diga amém? Aleluia. Aplauda Jesus Cristo. Estamos num só corpo, em um só corpo. Estamos todos em um só corpo. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Eu quero fazer uma oração com a igreja. Senhor Deus e Pai, ouvimos a Tua palavra, a mensagem que nos revelou que nós estamos todos ligados em um só corpo. Somos membros do Teu corpo, Jesus, e cada um com uma finalidade. Mas nós não esqueçamos que temos uma função específica como corpo de Cristo na terra, que é interceder. E é o que nós fazemos agora, Senhor. Entramos na Tua presença através do nome de Jesus para interceder pela vida do Vinícius, que está naquela UTI, pela vida do pai, o Luciano, pela vida da mãe, a Viviane, e do outro irmãozinho, o Diogo. Que a Tua unção permaneça sobre eles, guardando e livrando eles de todo o mal, Senhor. Pois o Senhor começou a boa obra e vai terminar aquelas vidas, em nome de Jesus. Também coloco nas Tuas mãos a vida de Silene e peço que a Tua glória esteja sobre a vida dela. E a pessoa que colocou aqui tem um desejo no coração dela de ver aquela vida liberta, Senhor. Então que venha a Tua unção sobre a Silene, no momento certo do Senhor, para que ocorra a Tua glória, a glória da salvação na vida dela, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você que ouviu a palavra, ergue as suas mãos e diga: Senhor, eu recebi a Tua palavra, creio na revelação dela e tomo posse das minhas bênçãos sobre esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos em Cristo, eu quero então nesse momento pedir que meus irmãos diáconos peguem, por favor, a campanha da libertação. E aquele que deseja iniciar uma campanha, me dê uma folha, por favor, aqui, amados. Porque agora eu tenho aqui a internet, eu preciso estar expondo aqui para as pessoas que estão abrindo o nosso blog, né? Porque hoje no blog não é só quem acessa, né? Quem procurar uma comunidade vai aparecer várias opções. E uma das opções é a nossa comunidade. Então, muitas vezes, muitos vão chegar até o nosso blog, até sem querer, porque o Espírito Santo vai levá-lo até lá. Assim como muitas vezes me levou a ouvir mensagens, e até hoje eu me alimento com mensagens que a gente escuta, porque eu preciso me alimentar, não sou diferente de nenhum que está aqui ouvindo a palavra. Amém? Então, para a glória de Deus, louve a Deus por essa grande bênção que Ele nos deu, que é ter essa oportunidade da palavra ser levada além dessas quatro paredes. E você tem esse ministério de sair daqui e levar esse evangelho à tua vida, para que aqueles que estão te vendo, não é pregar para eles, viver o que você está ouvindo. E aí a sua vida é uma pregação. Amém ou não amém? Glórias a Deus. O que adianta você vir para a igreja, todo aqui, sair daqui ouvindo a palavra, glorificando, se emocionando, e chegar lá fora você não perdoa, você não age como um cristão? Não adianta nada, né, amado? Então é perda de tempo, você enganar a si mesmo. Então que isso não ocorra na vida de nenhum que está aqui hoje ouvindo essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Então, aqui está a campanha da libertação. Esta folha vai ser levada até vocês pelos meus amados diáconos. Quem quer iniciar uma campanha para a sua vida ou para a vida de alguém, é só levantar a mão que vai estar sendo levada até você em nome de Jesus. E enquanto os diáconos levam até a igreja, eu quero falar com quem está na internet. Amado irmão em Cristo que está na internet, se você também quer iniciar uma campanha de libertação com a nossa comunidade, em nome de Jesus, essa comunidade recebeu de Deus esse ministério, que está nas sextas-feiras fazendo a campanha da libertação. Não sei que dia que você está me assistindo, vendo essa mensagem, mas essa folha, não há nada de místico nela, assim como quem está pegando aqui na igreja sabe, que é apenas uma folha que está em branco com alguns escritos. Só que tudo que está aqui foi revelado por Deus, como ela devia ser. Assim como a construção detalhista do templo de Salomão, Deus é detalhista nas coisas, e nos deu detalhes por detalhes dessa campanha. Então aqui é uma folha, onde tem aqui algumas mensagens das Escrituras Sagradas, referentes ao que é a campanha de libertação. Você então deve colocar o seu nome, nome do fiel,
que é o nome da pessoa que vai fazer a campanha, se é para a sua vida própria ou para a vida de terceiros. Tem várias opções aqui de causas, mas se for uma causa é uma folha. A igreja também escute isso. Se for 2 causas, são 2 folhas. Nunca pegue uma folha só para 2 causas, porque existe uma pergunta feita aqui na agenda, aqui embaixo, que é um acompanhamento que você deve fazer, se você está, para você não se perder na sua campanha, que serão de 7 semanas. E essa pergunta vai responder, para ficar registrado espiritualmente, o que você sente a respeito da campanha. Então, preste bem atenção, detalhe a causa depois que você escolher aqui, detalhe ela por escrito, o que é a campanha que você está fazendo, e depois você coloque a data de 1 por 1, do dia por dia que você está fazendo. É semanal, então não custa nada, a não ser você dispor de alguns momentos da sua vida, como esses irmãos que estão aqui, para sentar, você está na internet e ouvir a mensagem, ou você que veio e sentou-se, ouvir a mensagem de Deus. Aí na 7ª semana, você já vai estar com toda a agenda preenchida, você vai dobrar essa folha e vai enviar para mim. Você que está aqui na igreja, coloca no vaso de oração. Você que está na internet, vai enviar para mim, ou vai simplesmente guardá-la. No momento propício, você vai fazer o que eu faço com todas as campanhas. E como é que eu recebo essa folha, pastor? Os da igreja aqui chegou na mão deles. Você que está na internet, observe que vai estar passando o endereço aí do meu e-mail, pastor Luciano, está ali o e-mail certinho. Também vai estar no e-mail de um outro diácono. Esse diácono e eu, nós temos essa folha via online, que pode chegar até você. Então, dá um jeitinho de se comunicar com a gente, via e-mail, nós mandamos no anexo seu, é só você imprimir e fazer a campanha. Depois você pode fechá-la e não precisa expor para ninguém. Toda semana você faz a campanha, orando, determinando, depois da pregação, como nós vamos fazer aqui agora, em nome de Jesus. E quando encerrar as 7 semanas, confie que no tempo devido, como está em Eclesiastes, a vitória Deus te garante. Não olhe para o mundo físico, olhe para aquilo que você não viu. Você crê que vai vir, porque Deus colocou em você uma convicção. Guarde ela então, envie para mim, você se comunique comigo, que eu te mando o meu endereço para você enviar para mim, o endereço da igreja, ou então simplesmente você guarde, e num tempo que você sentir no coração, longe de outras pessoas, você queime ela, fazendo uma oração, falando: Senhor, essa fumaça que sobe no queimar essa campanha, representa que a minha bênção desceu depois que subiu minha oração. É representando a minha oração, as minhas orações, subindo até o Senhor. Queimar para que ninguém veja, isso aqui é uma coisa sua com Deus, não é do interesse de ninguém. Para você ter ideia, aquele vaso de oração, quando é colocado ali dentro, ai daquele que abrir uma coisinha para ver ali. Ali não se pode tocar de forma nenhuma. Existe uma ordem de Deus que colocou no vaso de oração, só é recolhido para depois ser queimado. Então não há ninguém que toca naquilo. Ai daquele que faz isso. Não faz, porque essa igreja está bem preparada para isso. Os diáconos e todos que tomam conta do ministério sabem que não pode fazer isso. Amém? Então isso é íntimo teu com Deus. Nem o pastor faz isso, de olhar o que está naquelas campanhas. Amém? Então você faça isso. E eu quero agora fazer uma oração com quem está iniciando a campanha. Coloque-se em pé. Você que está em casa também com a sua campanha já em mãos. Também, se você se iniciou, quer iniciar hoje, já tem a folha, você pega a sua folha na mão, mesmo que não tenha escrito ela ainda, você que obviamente pegou hoje, não escreveu, vai escrever depois em sua casa, tranquilo, descansado, né? Lugar ali aconchegante, sem ninguém, sem criança, sem perturbação de sono. Faça em oração, em espírito, e tudo que você falou ou vai falar agora em oração, você escreva sobre a sua campanha. Amém? Então agora eu vou falar ao microfone a minha oração e você faz a sua, apresentando aqui a Deus nesse propósito da campanha. Fale com Deus a respeito da tua campanha, também você está na internet. Eu oro e você fala com Deus. Senhor, aí estão os seus filhos que estão iniciando nessa noite, ou nesse dia, no caso da internet, pegando uma campanha, iniciando a campanha para um propósito. Propósitos estes que estão sendo apresentados agora, diante da tua presença em oração. Deus, só o Senhor e esta pessoa sabe quais são esses propósitos, porque o Senhor é onisciente, e antes que eles pensassem, antes que eles expusessem, o Senhor já estava tocando neles, já sabia da necessidade deles de iniciarem essa campanha de oração, para esse propósito de libertação. Que chegue, Senhor, essa campanha, esses votos, até a sua presença, e sejam retornados pela fé que eles estão tendo de entregar em tuas mãos, em nome de Jesus. Serão retornados a eles com palavras de vitória do Senhor, o Senhor estabelecendo as ordens para que tudo ocorra para a tua glória na vida deles, em nome de Jesus.
Eu quero crer que todos já deram tempo de orar. Eu vou falar o amém para a minha oração e quero orar com você. Amém? Vamos orar pela sua campanha. Você que já fez a oração da sua campanha, agora repita esta oração dizendo: Senhor, eu entro em tua presença e já expus os motivos da minha campanha. Agora, Senhor, eu estou publicamente declarando que confio no Senhor. Por isso eu entreguei nas tuas mãos. E em nome de Jesus eu verei a glória do Senhor sobre esta campanha e darei testemunho da minha vitória, porque eu sei, pela minha fé em Cristo Jesus, o teu Filho, que eu sou mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Que seja feita então a vontade de Deus sobre a tua vida e sobre essa campanha, que você possa então se lembrar que você deve dar um testemunho da tua vitória em nome de Jesus. Amém? Podemos então se assentar e fique em pé agora, você que está do 2º ao 7º dia. Se houver alguém em sua casa, na internet também, com a campanha em andamento, já pegou outro dia, hoje é o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ou 7º dia, coloque-se em pé também e faça comigo esta oração coletiva. Ore pela sua campanha dizendo: Senhor, lá no primeiro dia, eu já relatei quais são os propósitos desta campanha. Agora eu estou aqui, mais uma vez, publicamente, declarando a minha fé, porque o inimigo não pôde e jamais poderá roubar de mim a minha convicção de que está em tuas mãos esta causa, e que eu sou aquilo que eu declarei, o que a tua palavra diz que eu sou, vencedor em Cristo Jesus. Eu tomei posse e eu declaro que darei testemunho da minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Eu declaro como ministro de Deus que está por terra todo inimigo de Deus na tua vida, em especial nessa campanha que você está fazendo em nome de Jesus. Diga amém? Vamos aplaudir Jesus Cristo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus.